Olá, alunos. Esse é o nosso assunto, que vai ser frase, oração e período. É um assunto já comum da língua portuguesa, visto nas séries iniciais, lá do fundamental, sexto ano, sétimo ano, e nós vamos revisá-lo para poder entrar nos nossos novos assuntos, né? Vamos estar sempre analisando com mais profundidade, já que estamos no ensino médio. Então vamos lá, ó. Conceito básico de frase, certo? Frase é um enunciado que transmite comunicação com sentido completo. Então, um enunciado que transmita uma comunicação com sentido completo, uma ideia completa, vamos dizer assim. Para ser frase não é preciso ter um verbo, certo? A frase ela precisa ter um sentido, ela não precisa necessariamente ter um verbo na sua estrutura. Fogo, né? Logo nota-se que nós temos ali que uma ideia de que alguma coisa está pegando fogo. Eu não preciso dizer está pegando fogo. Só a ideia de fogo já é suficiente para que eu entenda. Isso aí é uma frase, embora com uma palavra só. Socorro, do mesmo jeito, é uma palavra só fazendo uma frase, né? A gente não precisa dizer José está pedindo socorro. Não, socorro, alguém está pedindo socorro, né? Alguém está precisando de ajuda. Essa é o sentido completo. Fui, né? Alguém foi embora. Aí nós temos um verbo, né? Um verbo sozinho que ele está fazendo sim um sentido, né? Quando eu disse que não precisa ter um verbo, não quis dizer que não teria verbo, né? Não é preciso ter verbo, mas eles aparecem. Foram duas frases sem verbo e uma frase com verbo, certo? Embora todas tiveram só uma palavra. São exemplos de frases com apenas uma palavra. No entanto, as frases possuem sentido completo, certo? É aquilo que eu já havia dito, não é uma palavra só, mas um sentido completo. Agora nós vamos entender o que é uma oração. A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Agora sim, para uma oração eu necessito de um verbo, porque ela só vai existir por causa daquele verbo ali que está regendo aquela situação, aquele enunciado. Isso é uma oração. Então, diferença: frase não precisa ter verbo, oração necessita de um verbo. As orações estão presentes dentro das frases que possuem verbo. Vamos analisar. Meu professor é o máximo, né? Eu, claro. Meu professor é o máximo. O verbo é, do verbo ser, né? Está ali regendo a situação, né? Meu professor, o máximo, se não tivéssemos verbo. Seria um pouco complicado entender de fato o que é que está querendo ser dito pela frase, né? Pela oração, no caso. Então nós temos aí o verbo é, que vem do verbo ser, que está completamente regendo toda a questão, certo? Aí, analisando a frase anterior, percebe-se que há um verbo. Por haver verbo, a frase possui uma oração. Exatamente. Né? Uma frase com verbo que nós vamos chamar de oração. Eu sou legal e gosto de estudar gramática. Que mentira, né? Mas enfim, eu sou legal e gosto de estudar gramática. Eu. Então, nós temos aí o verbo ser, sou legal, né? E o verbo gosto, o verbo gostar, né? Então, dois verbos, né? Uma frase com duas orações, pois possuem dois verbos. Vamos rever aqui. Eu sou legal e gosto de estudar gramática. Percebam que são duas orações, porque são duas situações. Uma coisa é o enunciado dizendo que eu sou legal, e outra coisa é ele dizendo que gosta de estudar gramática. Então são duas
situações aí, certo? O número de verbos na frase é o número de oração, né? Cada verbo, praticamente, ele vai exercer uma função. Então, o número de verbo na frase, logo, é o número de oração. Vamos entender agora o período. Período é a frase organizada em uma oração ou em orações, mais de uma. O período simples é constituído de uma oração só, somente uma. Ele é legal. Pronto. Isso é um período simples, né? Eu tenho só uma única oração aí. De novo, o verbo ser, né, está regendo a situação. Uma frase, uma oração, um período simples. Percebam que eles estão se complementando, né? O quesito de frase, oração e período não são coisas diferentes, e sim coisas que vão se complementando. Cada um tem a sua função denunciada, né? A oração é uma frase com verbo, né? E se só tem uma oração, logo ele é um período simples, certo? Já o período composto é constituído por duas ou mais orações. Se eu tenho mais de uma oração, eu tenho ali um período composto, porque eu vou ter mais de uma situação. Ele é 10, gosto muito dele. Então nós temos aí o verbo ser e o verbo gostar. Ele é 10, gosto muito dele. Logo, eu tenho dois verbos, então eu tenho duas orações, né? Dois verbos, duas orações, um período composto. Então, pessoal, agora nós vamos praticar um pouco para ver se vocês estão, de fato, entendendo a situação. Vamos lá. Aqui nós temos: Josefina adora chocolate, mas detesta leite com Nescau. Josefina adora chocolate, mas detesta leite com Nescau. Josefina adora. Eu tenho um verbo, né? Mas detesta. Eu tenho outro verbo. Adorar e detestar. Então eu tenho uma frase completa, porque eu tenho um único enunciado aí, uma situação só. Né? Eu estou dizendo que ela adora chocolate, mas ela detesta leite com Nescau. Então é uma única situação. Eu estou dizendo que ela gosta e que ela detesta, certo? Então eu só tenho uma única frase. Porém, como eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Percebem? Onde tem dois verbos, eu tenho duas orações. Hildebrando joga futebol, pratica artes marciais, anda de skate e no tempo livre salta de paraquedas. Vejam que a situação aqui já é maior, certo? Né? Sendo maior a situação, nós temos aí, né, quantos verbos? Vejam aí vocês. Cada verbo vai ser uma oração, certo? Porém, a situação é a mesma. Eu estou falando tudo do que o Hildebrando faz, né? Joga futebol, pratica artes marciais, anda de skate e no tempo livre salta de paraquedas. Joga, pratica, anda, salta. 1, 2, 3, 4 verbos. Nós temos uma frase e nós temos 4 orações. Ou seja, nós temos um período composto, certo? Acordei, lavei o rosto, escovei os dentes, fui para a escola. Lá estudei como nunca. Voltei para casa. Almocei, descansei, fiz o dever, depois mais nada. Então vejam só, eu tenho aí: acordei, lavei o rosto, escovei os dentes. Uma única situação, né? O processo que nós fazemos quando acordamos. E nós temos aí, fui para a escola, outra situação. Lá estudei como nunca, outra situação. Voltei para casa, outra situação. Almocei, descansei, fiz o dever, já mais uma situação. Depois mais nada.
A última situação. Vejam que cada situação ela é encerrada com um ponto final. Então, o ponto final ele marca o encerramento de uma frase, certo? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, né? A depender do que a frase está dizendo. Então, onde eu tenho um ponto final, eu encerro uma